Bom dia, igreja! Bom dia! Graça e paz a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor, faço parte do Ministério Universitário aqui da igreja. Irmãos, recentemente eu e a Bia voltamos de férias, estávamos viajamos por várias cidades aí do interior de São Paulo, visitando a nossa família, e é um prazer poder estar aqui. Estamos agora descansados, revigorados e animados por mais um ano que vai se começar. Que já se começou, na verdade, não é mesmo? Irmãos, hoje eu queria falar com vocês sobre o Salmo 127. Esse salmo, porque ele fala muito conosco nesse início de ano, nesse momento em que nós planejamos muitas coisas. Nós queremos fazer planos para esse ano, queremos alcançar objetivos, queremos iniciar novos projetos. E esse salmo vai falar um pouco com a gente sobre como pode ser a nossa percepção ideal sobre planos e sobre Deus nesses planos. Qual é o papel de Deus nesses planos que fazemos? E falando para vocês, eu e a Bia, a gente adora fazer planos. Chega nesse início de ano, a gente sempre faz algumas metas, sempre faz alguns objetivos, coloca algumas coisas na nossa agenda que a gente quer alcançar. Então a gente fica super animado por esse momento. E eu queria saber aqui, quem já fez metas e objetivos para esse ano? Escreveu ou pensou? Beleza. Mas eu tenho certeza que mesmo você que não pensou em nada ainda, tem algum objetivo. Você tem alguma coisa que você quer fazer. Você quer trocar o seu carro, você quer comprar um carro, você quer passar numa prova, você quer dar entrada numa casa, você quer conseguir uma promoção no seu trabalho, você quer realizar alguma coisa no seu relacionamento. Você tem alguma coisa que você quer atingir esse ano, mesmo que você ainda não escreveu e não planejou. E bem, para começar essa pregação, eu queria que todos vocês mentalizassem isso. Mentalizassem, você que fez plano, o que você planejou para esse ano. Pensa aí, reflete, o que você planejou para esse ano. E você que não planejou nada, pense em alguma coisa que você quer fazer esse ano. Como eu disse, alguns exemplos aqui já. Pense em alguma coisa. E aí agora, eu queria que vocês refletissem, imaginem que vocês fizeram a lição de casa, vocês fizeram tudo o que vocês precisavam fazer para realizar. Se é uma prova, você estudou, se é passar no concurso, você estudou o suficiente, se é comprar alguma coisa, você guardou dinheiro, se é conseguir um novo emprego, uma promoção, você se dedicou ao máximo. E aí, coisas externas aconteceram que não envolvem você, não eram do seu controle e fez com que seus planos dessem errado. Então, pensem no cenário de não acontecer aquilo que você quis, mas fugiu do seu controle. Você adoeceu, alguém da sua família adoeceu, aconteceu um acidente, a sua empresa fechou, você foi mandado embora, você teve mais gastos do que você poderia imaginar, aquele concurso que você imaginava, aquela prova, aconteceu alguma coisa que acabou, não aconteceu e os planos mudaram. Como você ficaria depois de ter planejado, feito tudo e ainda assim não dá certo? Como que você se sentiria? É com esse sentimento que eu gostaria que nós começássemos então a pensar nesse salmo, sabe? Porque coisas adversas da nossa vida acontecem a todo momento. Quem imaginaria há uns anos atrás que aconteceria uma guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia? Quem imaginaria de nós aqui um ataque dos Estados Unidos tão recente à Venezuela? Ou tantos outros conflitos que acontecem, conflitos entre polícia e facção criminosa, fechamento de empresas, mudanças tão grandes, acidentes, ninguém prevê que acidentes acontecem.
A nossa vida é imprevisível. Imagine que um casal se programou financeiramente, fez a sua lição de casa, guardou dinheiro para comprar um carro dos sonhos, ou um apartamento dos sonhos, e de repente um míssil teleguiado de um outro país acerta o seu carro, acerta o seu apartamento e um sonho é destruído. Com tudo isso, eu queria trazer essa reflexão para nós pensarmos. A vida é imprevisível e nem todos os nossos planos serão realizados. Precisamos saber disso. Às vezes, nós colocamos tantos créditos e tanta confiança em nós mesmos e nos nossos planos que esquecemos de tantas coisas que fogem do nosso controle. E por fim, temos que tomar cuidado em confiar tanto em planos ou estruturas humanas, porque isso é um risco muito grande. Eu queria até compartilhar algo que aconteceu recentemente. Quem está acompanhando notícia sabe o que aconteceu com o Banco Master. O Banco Master é uma instituição financeira aqui do Brasil e aconteceu que esse banco ele não honrou o que ele deveria honrar com os seus clientes e ele se endividou. E basicamente a justiça teve que intervir recentemente, foi agora novembro, dezembro do ano passado, teve que intervir para parar o funcionamento desse banco, porque estava colocando em risco o dinheiro dos clientes. E aí vem um cenário interessante. Eu e a Bia, a gente era um dos clientes desse banco. Eu acho que algum de vocês também poderiam ser. Eu e a Bia fizemos a lição de casa. Nós confiamos numa instituição, a gente guardou dinheiro e era dinheiro da nossa aposentadoria. O que a gente espera, todos nós? Que a gente guarda dinheiro, a gente confia ao governo, confia uma instituição como um banco, que é de confiança, e que no futuro você não vai precisar mais trabalhar, porque você vai ter o fruto do seu trabalho. Mas situações como essa fogem do nosso controle. E eu tenho certeza que vários brasileiros perderam muito dos seus recursos através desse banco. Para mostrar mais uma vez, mesmo aquelas instituições que nós mais confiamos, elas estão também previstas a acidentes. E bem, é com esse sentimento de incerteza que nós vamos entrar, então, no Salmo 127. Antes de mais nada, queria convidar vocês a fechar os seus olhos comigo e a gente fazer uma oração. Bom dia, Pai, meu Deus, bondoso Senhor, obrigado por estarmos aqui. Se estamos aqui hoje é porque a Sua graça está agindo sobre nós, estamos vivos, temos vida, temos condições de estarmos aqui, Deus, tudo pelo Senhor. Meu Deus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos à Tua palavra. Que nós possamos aprender contigo nesse momento, tirarmos lições, o que esse salmo tem a ver conosco, o que esses salmos têm a ver com nós fazermos planos, confiarmos nos nossos planos e confiarmos no Senhor. O que tem a ver com a nossa vida, Deus? Ensina-nos, dê-nos sabedoria, Pai, para andar nos seus caminhos. É isso que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler esse salmo, irmãos, Salmo 127, e diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude.
como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Esse salmo, irmãos, assim como o Salmo 120 até o Salmo 134 da Bíblia, ele é um salmo que, se você tiver aberto aí no seu celular ou na sua Bíblia física, você vai ver que está escrito Cântico de Peregrinação, ou Salmo de Romagem, algo parecido com isso. O que isso quer dizer, esse salmo e esses outros salmos? Que eles eram salmos que os israelitas, eles cantavam. É um salmo cantado. E eles cantavam enquanto eles estavam em peregrinação, em viagem. Para aqueles que não sabem, para aqueles que não sabem, Israel tinha 3 festas principais que o povo tinha que ir das suas cidades até Jerusalém para festejar e se apresentar no templo. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa das Cabanas. Essas 3 festas, então, o povo tinha que sair das suas cidades, ir até Jerusalém e se apresentar no templo e festejar lá. E esse caminho levava dias, talvez, levava semanas. Era algo parecido com essa foto. Famílias inteiras com criança, homens, mulheres, seus animais. Todo mundo ia junto, ia cantando. E qual era a razão dessa canção? Era lembrar o povo que eles estavam indo em direção à bênção, que era Jerusalém, que era a presença de Deus que estava no templo. As canções lembravam, estamos indo em direção a Deus, estamos fazendo isso para Deus. E esse salmo específico, eu até fiquei imaginando algo como, imagine essa criancinha que está segurando na barra da mãe, e ela chega e fala assim: mãe, por que a gente está viajando por tantos dias? Por que a gente está fazendo isso? Eu queria ficar lá brincando. E a mãe fala: porque se não for Deus, nada pode acontecer na nossa vida. Ou um homem da família aqui, um patriarca da família, pode pensar: puxa, eu queria estar trabalhando, eu podia ganhar mais recursos para minha família, eu vou perder semanas sem trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Deixando meu gado, deixando a minha agricultura, deixando a minha casa sozinha, vindo com a minha família aqui. Porque se não é Deus, nada disso que a gente faz vale a pena. Ou até é cumprido às vezes. Não acontece se não é Deus. Então esse salmo é uma lembrança para esse povo do porquê que eles estavam fazendo aquilo. Então nessa época eles deixavam tudo para trás, para estar ali. E segundo eles, não adiantava deixar simplesmente um guarda-vigia, se não era Deus que protegia, não é mesmo? Então, a confiança total está em Deus. E agora nós vamos, versículo por versículo, explorando o que esse salmo tem mais a nos dizer sobre isso. Então, o versículo 1 começa com 2 ilustrações. A primeira delas é de um construtor. A Bíblia está falando então que se um construtor, um pedreiro, você é uma pessoa que está planejando ter uma casa. Você vai lá, você contrata um arquiteto, um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, o melhor material possível. Você tem tudo o que você precisa, mas se não é Deus que abençoa a sua obra, ela não vai acontecer. Ou se a sua obra nem envolve Deus, é por puro egoísmo, seus planos, você não quer nem saber de Deus, você quer saber só de você, pode ter certeza que Deus pode fazer com que essa construção não aconteça, ou que você nem desfrute dela. Essa imagem nos lembra muito a Torre de Babel, por exemplo, uma construção humana sem a presença e a direção de Deus. No versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, fala que o motivo da Torre de Babel era para que os homens obtivessem fama. O objetivo era para que as pessoas obtivessem fama através daquela construção. Poder, ego, era isso que estava envolvido. E Deus interferiu nessa construção.
E existem várias outras histórias na Bíblia de pontos como esse, que Deus interviu em algo que parecia ser tão certo, mas não deu pela mão de Deus. O segundo ponto, a segunda ilustração aqui é de uma cidade que está sendo vigiada. Então, uma cidade contrata lá um vigia ou vários vigias para ela não ser atacada por inimigos. E esses vigias ficam lá 24 horas olhando, vigiando a cidade. E o texto fala que, na verdade, se Deus não proteger essa cidade, de nada adianta. Sabe, esses textos, irmãos, eles não querem dizer que não é para a gente pensar em planos. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Façam planos. Também não quer dizer que você não vai procurar um sistema de segurança da sua casa. Faça alarme da sua casa, coloque cerca elétrica, quantas trancas você quiser, coloque 3 pitbull no quintal da sua casa. Pode fazer isso. E é recomendado você ser precavido. Mas lembra que, em primeiro lugar, a proteção que você tem, os seus bens têm, a sua família tem, vem de Deus. E é muito isso que nós, numa cultura materialista, estamos cada vez mais esquecendo. O fator Deus. Colocamos nossa segurança em nossos bens. Colocamos seguranças nas coisas humanas, estruturas humanas. E achamos que isso é mais seguro do que Deus. Esquecemos do fator Deus. E aí, a próxima ilustração é agora sobre trabalho. Essa imagem vai falar então sobre um trabalhador que ele está exausto de tanto trabalhar. Ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele faz tudo o que ele precisa. Ele está preocupado com a sua alimentação e da sua família, o seu sustento. E no fim das contas, talvez isso não é o que faz diferença na vida dele. Porque é Deus quem concede as coisas. Irmãos, está fazendo sentido essa pregação? Sim. Amém. Vamos lá. E eu queria trazer 2 ilustrações aqui, 2 versões diferentes, que algumas versões traduzem esse verso diferente e as 2 são ótimas. E eu queria compartilhar com vocês. Então a NVI, ela traz que o Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Ou seja, está falando assim, alguém que está preocupado com o trabalho, acorda cedo, dorme tarde, está preocupado, está ansioso, não está nem dormindo, de tão cansado e preocupado que ele está com o seu trabalho. E aí o verso fala, para que isso? É inútil, porque é Deus quem concede sono, é Deus quem concede paz, tranquilidade. Isso também é uma bênção de Deus. Paz e tranquilidade, mesmo em meios difíceis, situações difíceis da vida, vem de Deus. Para que ficar se preocupando tanto, ficar sem dormir, se é Deus quem concede até o descanso, a paz? Sabe? E a nossa geração, acho que vocês vão concordar comigo, nós estamos às vezes tão focados nos nossos objetivos pessoais, financeiros, profissionais, que às vezes a gente deixa até de descansar preocupados com isso. A gente esquece que o descanso é uma bênção de Deus. Essa parte me lembra Marcos 2,27. Marcos 2,27, Jesus diz que o sábado foi estabelecido para o homem, e não o homem para o sábado. Qual o sentido? O descanso, os judeus descansavam no sábado, né? Ele está falando que os descansos foram feitos para o homem descansar, e não o homem trabalhar tanto por regras, por leis, por coisas que os judeus tinham colocado acima do descanso. Irmãos, temos que saber descansar mais em Deus. Deus é quem dá descanso para nós. Nossa geração tem
visto o descanso como algo ruim. Se eu não estou sendo produtivo, eu não estou indo bem. Se eu descanso, a minha mente me acusa de ser preguiçoso, de ser mau, de ser desleixado. Eu não tenho paz. Sabe? Quem de nós nunca ouviu aquela frase, trabalhem enquanto eles dormem? Frase de coach. Não, não é isso que a Bíblia diz. Olha o que acontece aqui na versão NVT, que é o contrário disso. Deus cuida de seus amados enquanto eles dormem. Então não é trabalho enquanto eles dormem. O Senhor me provê enquanto eu durmo. Essa é uma outra tradução desse versículo. E aqui é muito interessante, porque o que é um descanso? O que é dormir aqui, né, enquanto dorme? É o nosso período mais vulnerável. A gente está dormindo, a gente não está fazendo nada, a gente está sendo meio que inútil, a gente está vulnerável, frágil. É o momento de mais fragilidade da vida humana, é o sono. É descansar, a gente está em alerta baixa. E Deus está falando que é aqui que Ele provê aos seus. Nessa época de Israel significava o seguinte: não adianta nada o trabalhador ficar o dia e a noite acordado, ali plantando, regando, arando, adubando a terra, sendo que Deus vai fazer a sua ação quando ele deitar, e enquanto ele estiver dormindo, que a semente vai brotar, que o fruto vai nascer, que a planta vai florescer. É à noite ali, de madrugada, que a galinha vai dar os ovos, ele vai chegar, vai estar um ovinho ali pronto, quentinho. Deus provê nos momentos em que a gente menos imagina. Momentos de inutilidade ou fragilidade nossa. Os nossos planos e objetivos não vão ser só cumpridos por causa da força do nosso trabalho, mas é se Deus quiser nos abençoar ou não. E sabe, esse ponto me lembrou uma ilustração de algo que aconteceu comigo, talvez já deve ter acontecido com vocês também, ou algo parecido com isso já deve ter acontecido com vocês. Quando eu estava na faculdade, um dia eu tinha que entregar um trabalho. E a semana foi tão cheia de coisas para fazer que eu não consegui me preparar para esse trabalho. Eu me dei o meu melhor, eu estudei o que eu pude, eu preparei, eu ensaiei para esse trabalho, que era uma apresentação. Mas eu falei: Deus, eu não consegui me preparar tanto. Não vou conseguir fazer aquilo que eu poderia fazer. Eu não vou me sair tão bem, Deus. Me ajuda com isso. O Senhor sabe que minha semana foi cheia, não foi só para mim mesmo. Eu estava servindo na igreja, eu estava ajudando pessoas precisaram de mim. Eu foquei em primeiro lugar em buscar o Senhor, em fazer meus tempos com Deus. Não deu tempo de estudar, Deus. E naquele dia do trabalho, o professor falou: não vai ser hoje a entrega do trabalho. A gente vai ter mais um tempo para a gente entregar. Uau! Eu acho que várias situações como essas vocês já passaram. Veja que não foi sobre mim. Não foi sobre a minha capacidade de estudar ou não. Não foi sobre eu fazer lição de casa ou não. Foi sobre Deus agir de alguma forma na vida do professor e mudar os planos dele, e que isso fez com que eu tivesse mais tempo. Talvez vocês passaram por situações como essas, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos. Coisas aconteceram que vocês não contavam, que não era do controle de vocês, e Deus cuidou. Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Lembrem disso, gente. Continuando, agora o Salmo ele vai para uma outra ilustração, agora de filhos. Ele fala que os filhos são uma bênção do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí a gente fica pensando, mas o que tem a ver essa parte de filhos com o que foi dito até agora?
Ele falou de ilustração de casa, construção, de vigia, de trabalho. O que tem a ver? Agora mudou de uma hora para outra para filhos. É que, na verdade, ele está continuando quais são as bênçãos que o Senhor dá. O Senhor protege a casa. O Senhor é quem constrói a casa. O Senhor é quem dá o sustento. E o Senhor é quem dá os filhos. Deus é quem provê os filhos. E eles são uma bênção do Senhor. Se você tem filhos, se sintam abençoados por Deus. Filhos são uma bênção do Senhor. Se você aqui é jovem, ainda não é casado, ou é casado recente, que ainda não tem filho, considere isso. Filhos são uma bênção do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Ter uma família grande é uma bênção do Senhor. Se você tem isso, ou sonha com isso, pode ter certeza que seus planos estão alinhados com o que Deus espera de nós. De verdade. E isso é importante também para nós. Por que eu disse isso? Porque existem várias outras passagens na Bíblia que complementam isso. Ele diz, filhos são uma bênção do Senhor. E muitas vezes eles vêm em momentos em que a gente não está planejando. E tudo bem, porque não é sobre o nosso planejamento, é sobre o planejamento de Deus para nós. E o que isso tem a ver também com planos? Que muitas vezes a nossa geração tem pensado tanto nos nossos próprios planos, carreira, financeiro. Eu quero as coisas no meu tempo. Eu quero aqui, eu vou me formar, aí aqui eu vou fazer isso, eu vou construir uma casa, vou construir um carro, vou fazer. Aí eu vou pensar em tal coisa. E quando alguma dessas coisas vem numa ordem diferente, nós nos frustramos. No sentido, vem filhos, ai meu Deus, agora é uma preocupação financeira, agora vai ser difícil. Né? A gente às vezes até considera um peso, um fardo. A nossa geração tem considerado filhos às vezes fardo. Pesquisas recentes mostram que cada vez mais casais não querem ter filhos e menos pessoas têm considerado ter filhos. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que quase metade da população considerava filhos um problema. Você imagina isso? Como é contrário à Bíblia você considerar filhos um problema financeiro, um empecilho financeiro e não uma bênção. Eu sei que pode ter vários fatores envolvidos, mas com certeza egoísmo pode ser um deles. Ou uma falta de visão correta do que Deus espera para a nossa vida. Que nós possamos ter a visão bíblica sobre esse ponto, sobre filhos. Que a gente tome cuidado com estarmos tão focados nos nossos planos que nós esquecemos o que é bênção de Deus. Descanso é uma bênção de Deus. E se talvez você está descansando mais do que você deveria, se considere abençoado por Deus. Se você tem filhos, teve filhos em algum momento que você talvez não estava planejando e pensando, ainda assim considere uma bênção de Deus para a sua vida. E agora, para nós, eu me incluo porque eu e a Bia, a gente ainda não tem filhos, nós, jovens, que nós consideremos uma grande alegria gerar filhos para o Senhor. Famílias estruturadas por Senhor. Olha o que esse versículo fala. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Filhos na juventude são como as armas, a munição de que um guerreiro precisa para lutar e para batalhar. E fala, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É interessante esse ponto, porque ele fala que filhos, na verdade, é a melhor proteção que nós temos depois de Deus. É isso que ele está dizendo. Não é a justiça a melhor proteção nossa. São os filhos depois de Deus. São os filhos quem vão proteger um homem diante de uma situação. Os filhos que vão ajudar uma mãe ou um pai na velhice a se cuidar. Não é a aposentadoria
a nossa melhor garantia de uma vida na velhice são os filhos. E ainda continua sendo isso, na verdade. É o que a Bíblia também diz para nós. Os filhos cuidam dos seus pais. É engraçado porque eu lembro de uma situação que aconteceu na minha cidade, Assis, que é uma cidade pequena, no interior. Então não sei se talvez alguns vão estar familiarizados com isso. Uma vez eu vi um amigo meu, e ele estava assim na rua, e aí teve um conflito ali, não de agressão física, mas ali um conflito entre ele e mais uma pessoa, e eles estavam se discordando ali, e de repente, naquele lugar ali, apareceu umas 40 pessoas para estar com ele ali. Do outro cara, do outro rapaz, apareceu uns 5, 6 ali, mas ele apareceu uma galera ali. Esse cara, se ali acontecesse algum conflito, ele estava muito protegido. Gente, eu nunca vi umas 40 pessoas assim, reunidas, esperando se vai acontecer uma briga ou não. É um negócio assim, maluco. Mas, para mostrar esse ponto, quando a gente tem amigos, e principalmente nesse caso, filhos, que nos apoiam, que nos sustentam, que nos protegem, depois de Deus é a melhor bênção, proteção que a gente pode ter. Então, irmãos, eu queria poder partir já para a finalização desse versículo, querendo dizer o seguinte para vocês: quais são as lições para nós tirarmos disso? Primeiramente, reconheça que o sucesso das nossas atividades dependem primeiramente do Senhor, e não de você, e não dos seus planos, e não de estruturas humanas. Faça planos, proteja a sua casa, tenha filhos, construa uma casa, tenha planejamento para a sua vida, mas lembra que isso passa primeiramente pela bênção do Senhor, ou não. Assim como os israelitas estavam peregrinando em direção a Deus, e eles eram peregrinos, eram passageiros aonde eles estavam, que a gente se considere passageiro desse mundo. Nós estamos em uma caminhada para a nova e verdadeira Jerusalém, para a terra prometida, para o templo, para o lugar de verdadeiras bênçãos. Não é o que acontece no caminho, não é as bênçãos ali do caminho, materiais, da construção, da proteção, que são a bênção final. E o ponto principal da jornada. Não é. É o destino final. Que você possa pensar nisso. Alinhado com os seus planos estão te direcionando para onde? Para o caminho? Para a cidade de volta? Ou para a Nova Jerusalém? Para o lugar de bênção? O lugar da presença de Deus? Onde os seus planos estão te levando? Reconheça que é Ele, primeiramente, que guia os seus planos e dá o sucesso. E, portanto, o segundo ponto é: dependa de Deus. Se você reconhece que o seu sucesso vem de Deus, esse é um passo de humildade. Agora reconheça que você dependa dele. Que possamos reconhecer que nossa vida depende totalmente de Deus. Não temos o controle de nada. Que você considere Deus a sua maior esperança. Outra coisa, que nós não fiquemos tão focados no nosso plano, que a gente não consiga ver bênçãos que Deus está nos dando, como a bênção do descanso, a bênção de filhos, ou qualquer outra bênção que Deus nos dá ao longo desse percurso. Tenha os olhos abertos para o que é realmente bênção de Deus para a sua vida. E não só que a gente fique focado nos nossos planos pessoais, materiais. Tudo isso passa, gente. Tudo isso passa. Deposite a sua confiança em Deus. Se entregue a Ele. Se renda a Ele. Confie que Ele vai cuidar de você, mesmo que a sua vida não esteja totalmente do jeito que você quer. Confie que Deus está cuidando. Sabe, a gente viu imagens como de guerras,
bombas, a gente viu o que aconteceu com o cenário do Banco Master. Muitas coisas na nossa vida não são como a gente imagina, mas que a gente não perca a esperança de que nós estamos sendo guiados por Deus, no fim das contas. Ele está conosco. Não é essas situações externas que dizem se nós estamos com Deus ou não. Que nós tenhamos essa imagem firme. Eu queria ir com vocês em Jeremias 29, do 11 ao 13. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Jeremias 29, do 11 ao 13. Olha o que Deus diz sobre planos. Jeremias 29, do 11 ao 13. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus tem planos maiores do que você tem para você mesmo. Confie que mesmo que as coisas não estejam indo da forma com que você imagina, Deus está cuidando de você. Deus está te guiando. E Deus quer te guiar para o destino final, que é a presença dele. Essa nova Jerusalém, esse templo. Por fim, priorize Deus. Se é dele que a nossa vida depende, se é dele que precisamos confiar, se é dele que devemos depender, priorize Deus na sua vida. Como estão os seus planos hoje? Os seus planos prioriza Deus? Ou os seus planos prioriza só você mesmo? Que nesse momento de ano, você possa pensar ou até remarcar a sua rota, refazer a sua rota, para que você possa ter prioridade em Deus. Há poucos versículos na Bíblia que dizem muito, frases que esclarecem muita coisa. E uma delas é Mateus 6,33. Eu queria convidar vocês também a irem lá. Mateus 6,33. Frase curta, mas que diz onde deve estar o nosso planejamento no fim das contas. Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe qual é o primeiro lugar dos nossos planos? Buscar o reino de Deus. Se isso não está ainda nos seus planos, por favor, mudem eles. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai cuidar do resto. Deus vai fazer com que o resto seja acrescentado para você. Eu queria finalizar com mais uma ilustração pessoal que aconteceu comigo no final de 2024. Então, um pouco mais de um ano atrás, dezembro de 2024, foi um ano muito difícil. Foi um momento, na verdade, um mês muito difícil para mim. Eu me encontrava com várias coisas para fazer, muita coisa para finalizar o ano, antes de entrar nas férias, dormindo tarde, acordando cedo, colocando todas as minhas esperanças em mim mesmo. Nesse momento, nesse mês, eu cheguei a deixar por vários dias e semanas de fazer tempo com Deus. E eu percebi, falei, cara, isso aqui está muito errado. Eu estou tentando fazer as coisas confiando em mim mesmo, confiando que é das minhas forças que vai sair o sucesso, a realização, dormindo tarde, acordando cedo, não confiando em Deus e nem buscando direção dele para me guiar. Foi que então, ao longo de todo 2025, eu pensei, isso precisa mudar. Algo diferente precisa acontecer esse ano. O meu primeiro objetivo de 2025
de janeiro até dezembro, quem tem parceria comigo em discipulado sabe, foi que a primeira coisa do meu dia seria eu fazer tempo com Deus. Não importasse que horas que eu acordasse, 6, 5, 4 da manhã, 3, eu iria fazer como a primeira coisa do meu dia meu tempo com Deus. Porque se eu considerasse que era Deus que cuidava de mim, é o reino de Deus que a gente precisa priorizar, é Ele quem nos sustenta, isso deve ser o primeiro lugar da minha vida. Irmãos, meu ano de 2025 foi abençoado. Foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe, mesmo que eu tinha viagens, às vezes 4 horas da manhã, eu acordava às 3 para poder fazer esse tempo com Deus. E eu vi Deus cuidando de mim, me ajudando a me arrepender dos meus pecados, tendo mais confiança em Deus, mais fé do que eu jamais tive. Foi essencial ver o cuidado de Deus pela minha vida, através de priorizar um tempo de leitura e um tempo de oração. Eu quero encorajar você, que esse também possa ser o seu objetivo desse ano. Que a sua primeira coisa do dia, a coisa mais principal do seu dia, não importa quão cheio seja o seu dia, seja o seu tempo com Deus. Seja aprender de Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Pai amado, meu Senhor, muito obrigado por mais uma pregação. Chegamos ao fim, Deus, estudando o Salmo 127. Pai amado, eu oro para que os meus irmãos possam ter tirado lições proveitosas, para que a gente possa aplicar essas coisas na nossa vida. Reconhecer o Senhor em primeiro lugar, depender do Senhor, confiar em Ti, priorizar o Senhor como a primeira coisa do nosso dia. É isso que eu te oro e te peço, meu Deus, em nome de Jesus.